Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa questão bem profunda. Como é que certas interpretações teológicas, lá de séculos atrás, foram capazes de moldar tão profundamente a visão ocidental sobre a sexualidade e principalmente sobre o corpo da mulher? É exatamente essa história que vamos desvendar hoje, com base no nosso material de referência. E tudo começa com uma pergunta central, que vai ser o nosso guia nessa jornada. Como é que uma única história da Bíblia pôde ter um impacto tão grande a ponto de moldar séculos e séculos de política sexual? É o que a gente vai descobrir. Bem, para a gente começar a entender essa história toda, o nosso ponto de partida é o que ficou conhecido como a Era da Repressão. É aqui que a gente vai definir uma ideia-chave que sustenta toda essa nossa discussão. Olha só que interessante. Quando a gente fala de repressão sexual, não estamos falando de silêncio. Na verdade, segundo o filósofo Michel Foucault, que é citado em nossa fonte, a partir do século XVII, a questão não era parar de falar sobre sexo. Pelo contrário, a ideia era gerenciar, policiar quem podia falar sobre o assunto, onde e o que exatamente podia ser dito. E isso nos leva a um ponto crucial. Algumas instituições, e aqui a gente destaca a Igreja, meio que monopolizaram essa conversa sobre sexualidade. Elas tiraram o assunto do espaço público e levaram para lugares privados, controlados, como o confessionário. A fonte que a gente usou descreve isso de uma forma bem visual. A Igreja tomou para si o discurso do sexo, colocando-o numa caixa da qual apenas ela tinha a chave. Ok, mas de onde veio essa necessidade toda de controle? Para entender isso, a gente precisa voltar ainda mais no tempo, lá nas raízes teológicas da coisa. Mais especificamente, na interpretação da história da criação, do livro de Gênesis. Uma coisa que muita gente não sabe é que no livro de Gênesis existem, na verdade, duas narrativas diferentes da criação. A primeira descreve o homem e a mulher sendo criados juntos, sabe? E os dois são abençoados. Já a segunda história é aquela mais famosa, Eva sendo criada a partir de Adão, a tentação, a serpente, a queda. E os primeiros teólogos da Igreja fizeram uma escolha. Eles decidiram enfatizar essa segunda história. E essa escolha, gente, teve consequências gigantescas. Levou diretamente a culpar as mulheres pelo pecado original. O teólogo Tertuliano, lá no século II, chegou a escrever palavras duríssimas. Ele disse: "Tu és o portal do diabo. Tu destruíste tão facilmente o homem, imagem de Deus. Por causa de tua falta, o próprio Filho de Deus teve que morrer." É uma declaração de um peso absurdo, né? E é importante entender que isso não ficou só no campo das ideias, não. Essas interpretações se transformaram em doutrina oficial, institucionalizada e acabaram moldando leis e normas sociais por séculos. É o que a gente pode chamar de uma verdadeira teologia do controle. Essa linha do tempo ajuda a gente a visualizar como essa arquitetura do controle foi construída tijolo por tijolo. Começa lá no século II com Tertuliano, depois no século IV Agostinho vem e solidifica a base. Aí a gente avança para o século XIII, com Tomás de Aquino, e finalmente no século XVII, a Era da Repressão de Foucault vem para institucionalizar esse pensamento todo. Agostinho foi uma figura central nisso tudo. Ele realmente cimentou essa ligação entre sexo, pecado e vergonha. A doutrina dele se apoiava em três pilares principais. Primeiro, o pecado original corrompeu o corpo. Segundo, o prazer sexual é um sintoma dessa corrupção, logo, é algo suspeito. E terceiro, o casamento só é aceitável como um tipo de remédio para a luxúria e com um único objetivo, a procriação. Séculos depois, Tomás de Aquino pegou essa lógica e, digamos, foi ainda mais longe. Ele argumentou que era dever do marido curar a luxúria da esposa. Essa ideia, claro, abriu espaço para justificar a coerção, afirmando que os homens teriam poderes de interpretação que as mulheres não tinham. E isso acabou consolidando ainda mais a autoridade masculina sobre o corpo feminino. Então, qual foi o legado de tudo isso no longo prazo? Bem, uma consequência direta foi a transformação do corpo em uma espécie de inimigo, algo a ser combatido, controlado. O ponto central aqui é uma desconfiança profunda do corpo físico e dos seus desejos. O corpo, e de novo, especialmente o feminino, virou o local do crime, sabe? O local do pecado, um lembrete constante daquela tal queda. Isso criou uma divisão enorme entre corpo e alma, onde a carne era vista como um inimigo a ser conquistado pelo espírito. E se alguém acha que a reforma protestante aliviou isso, na verdade, em muitos aspectos, ela intensificou essa atitude. O ideal era ter uma mente casta. Os fiéis eram constantemente alertados contra quase todos os prazeres terrenos. Beber, ficar à toa, até mesmo usar tecidos macios ou adornos. Qualquer prazer físico era visto como um caminho impotencial para o pecado.
Essa citação da filósofa Marilena Chauí, que está no nosso material, resume o resultado disso tudo de forma brilhante. Ela diz que é pela via da caça ao prazer que os pecados e o corpo vão sendo sexualizados. Ou seja, essa preocupação com a concupiscência, com o desejo, levou a um ponto em que tudo que vinha do corpo era visto através da lente do pecado sexual. Mas essa história tem uma reviravolta. Em tempos mais modernos, uma nova corrente teológica começou a desafiar diretamente essas interpretações históricas. O objetivo, nada menos que recuperar o corpo como um lugar sagrado. Uma teologia sem corpo? Essa pergunta, que parece simples, é na verdade poderosíssima. Ela marca uma mudança de chave. É a transição desse problema histórico para uma reavaliação dos nossos tempos que ousa perguntar por que o corpo foi deixado de fora da experiência do sagrado. E quem está liderando essa reavaliação é a chamada teologia feminista. A missão, como a gente vê aqui, é bem clara: desafiar as estruturas patriarcais, reler as escrituras com um olhar de libertação e argumentar que essa exclusão do corpo foi, na verdade, uma distorção. A proposta é que o corpo é sim um lugar válido para se ter uma experiência divina. A contraproposta, então, é radical. O objetivo é vivificar o corpo, dar vida a ele e experimentar o sagrado através do prazer, e não apesar dele. É uma inversão completa da lógica histórica. O prazer e o corpo deixam de ser obstáculos para se tornarem caminhos em potencial para o divino. O que nos deixa com uma reflexão final para a gente pensar a respeito. Será que as ideias mais antigas de uma instituição podem ser reimaginadas para uma nova era? É uma questão que vai muito além da teologia e que nos convida a pensar sobre a capacidade que as tradições antigas têm, ou não, de evoluir.